aí, pessoal? Que bom que vocês chegaram até este segundo vídeo dos nossos estudos não presenciais do dia de hoje. E neste vídeo queremos, na verdade, dar continuidade aos estudos relacionados aos polinômios. E, em particular, estaremos agora abordando sobre um aspecto importante no estudo destes objetos de conhecimento matemático, certo, galera? Que são as operações com os polinômios. Vocês podem encontrar estes aí no livro didático 2 de vocês, capítulo de número 2, na página de número 81. Beleza, galera? Iremos iniciar aí o nosso trajeto falando sobre as adições e subtrações de polinômios. Beleza, galerinha? Percebam que a situação aí apresenta para nós dois polinômios. Polinômio que eles denominam de polinômio A, que nada mais é do que 3x ao quadrado mais 2x, e o polinômio B, que ele denomina aí, na verdade, é 2x ao quadrado mais x. E com esses dois polinômios, a situação quer tanto uma soma como uma subtração dos mesmos. Então, pessoal, na verdade, em adição e subtração com polinômios, não temos aqui muito a acrescentar, levando em consideração o que estudamos anteriormente sobre os monômios, isso na semana passada, e sobre o que acabamos de ver no vídeo anterior, acerca de redução de termos semelhantes. Ou seja, galerinha, no fundo, operar tanto com adição, tanto com subtração de polinômios, nada mais é do que agrupar os termos semelhantes, os monômios semelhantes, realizar as adições ou subtrações devidas e quando eu chego naquele momento, naquela etapa do meu cálculo, em que eu me deparo com monômios que não são mais semelhantes, eu deixo aquela expressão daquela forma, ou seja, eu vou obter ali um polinômio, certo, pessoal? Por exemplo, percebem que quando ele faz A mais B, veja que ele pega, né, o primeiro polinômio entre parênteses, para enfatizar que esse primeiro polinômio é o A. No segundo parênteses, coloca lá um polinômio B, e entre esses dois parênteses, ou seja, entre os dois polinômios, ele escreve o sinal de mais, para indicar que ele está somando esses dois polinômios. Na verdade, o que nós fazemos aí é algo que nós estudamos lá no 7º ano com números inteiros. Percebam que antes do primeiro polinômio, antes do primeiro parênteses, eu não tenho nenhum sinal, não aparece nenhum sinal, na verdade. Então, como não tem, ele simplesmente elimina os parênteses, e sempre procederemos assim, e repetimos o que já havia ali dentro. Veja que o 3x ao quadrado mais 2x foi repetido. No segundo parênteses, eu vou ter que fazer uma análise. Qual é o sinal que vem antes do parênteses? Que operação? É adição ou subtração? Se for uma adição, como é o caso aí do primeiro ponto, eu faço simplesmente o quê? Eu escrevo todos os monômios que estão dentro do segundo parênteses, ou seja, que representam um segundo polinômio. Então, veja aí que ele repetiu, na verdade, mais 2x ao quadrado e mais x. Nessa etapa, eu faço o que nós vimos no vídeo passado. Eu vou observar quais são os monômios semelhantes, isto é, os termos semelhantes, e eu faço a adição ou subtração com os mesmos. Então, veja que ele pegou o monômio 3x ao quadrado, né, parte literal x ao quadrado, e adicionou com o monômio 2x ao quadrado. De novo, parte literal x ao quadrado. Então, ele soma os monômios semelhantes, obteve 5x ao quadrado. Veja que os dois monômios com parte literal x, ele também faz a devida operação, ou seja, a soma mais 2, mais, e lembrando, esse x aí, embora não apareça, o coeficiente numérico dele é 1, então ele soma 2x
mais 1x, obtendo aí 3x. Veja que agora eu não posso somar 5x ao quadrado mais 3x. São monômios não semelhantes, a parte literal é diferente. Então, eu fico com o meu resultado dessa forma aí. É esse polinômio aí, em particular um binômio. Certo, galerinha? Já no segundo ponto, sobre a subtração, eu tenho que observar o seguinte. De novo, né? Primeiro parênteses, antes dele não aparece nenhum sinal, então eu repito o polinômio dali, daquele parênteses, beleza. Já no segundo parênteses, perceba que antes eu tenho um sinal negativo, uma operação de subtração. Então, quando eu tenho essa situação, eu tenho que levar em conta o quê? O oposto de cada monômio que está no interior do parênteses. Então, veja que ele pega aí o oposto, né? Menos 2x ao quadrado, ou seja, o oposto de 2x ao quadrado. Lembra lá no sétimo ano? Quem lembra, né? O oposto é justamente o quê? É aquele número, né, com o sinal oposto, o sinal contrário. Se ele é mais, então ele agora tem o sinal de menos. Então eu faço o oposto do 2x ao quadrado, né, e escrevo ele aí nessa nova expressão equivalente, né, menos 2x ao quadrado. O mais x a mesma coisa, né, o oposto de mais x, né, ou seja, menos x. Beleza, galerinha? Ou seja, o oposto desse polinômio aí b, né? Que é justamente um polinômio com sinais opostos, os sinais contrários. E nessa situação agora, eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Agrupo os termos semelhantes. Então, veja que a diferença agora é que, ao invés de somar 3 mais 2, eu vou diminuir 3 menos 2, né? Já que esses são os monômios que têm a mesma parte literal, obtendo 1x ao quadrado, ou simplesmente x ao quadrado. E no segundo caso, a mesma coisa, né? 2x menos 1x, né? 2 positivo, menos 1, né? Negativo. Então, vou obter aí mais 1x, ou simplesmente mais x. Nesse caso, aí eu não tenho como reduzir mais, porque os monômios não são semelhantes. Beleza, galera? Então, adicionar ou subtrair polinômios nada mais é do que isso. Eu observo se há parênteses, né? Na verdade, geralmente vão aparecer esses parênteses aí, e aí eu vou observar se antes desses parênteses há sinais. Se não houver, eu repito o que tem lá dentro. Se houver, aí eu tenho dois casos. Se ele for mais, vou continuar repetindo o que tem no parênteses. Se for menos, eu troco os sinais do interior do parênteses, dos monômios que estão dentro do parênteses, pelos sinais opostos. Quando eu chego nessa parte, agora só é juntar os termos semelhantes. Beleza, galera? Ou seja, os monômios que possuem as mesmas letras e os mesmos expoentes. E eu opero, lembre disso, opero apenas com os coeficientes numéricos, adição e subtração, tanto de monômios como aqui de polinômios. E, na verdade, polinômios é uma extensão de monômios. Beleza, galerinha? Eu só faço isso. Eu opero com os coeficientes numéricos e a parte literal, ela é preservada, ela é mantida. Vocês puderam ver isso aí nos exemplos. E, inclusive, galera, ele também traz aí no livro de vocês um dispositivo que pode ajudar na resolução de adição e subtração de monômios e de polinômios, que é justamente aquele algoritmo que vocês conhecem lá, né, nos anos iniciais dos estudos de vocês, onde ele agrupa aí termos semelhantes abaixo de termos semelhantes. Se vocês verem aí nessa situação, ele agrupou os monômios semelhantes, um abaixo do outro, um acima do outro, e efetuou as devidas operações. Beleza, galerinha? Nesse caso, ele até obteve um polinômio com todos os coeficientes numéricos zero, né, que chamamos aí de polinômio nulo. Certo, galerinha? Então, isso aqui é basicamente adição e subtração de polinômios. Certo, pessoal? Pois bem, galera, avançando mais um pouco, nós temos aí multiplicação de polinômios. Quando eu falo em multiplicação de polinômios, eu tenho que levar em consideração uma coisa muito importante que estudamos lá em aritmética e, em particular, na operação de multiplicação com números, sejam eles naturais, inteiros, racionais, certo, galera? Que é uma propriedade chamada de propriedade distributiva, ou alguns até chamam de distributiva, né?
O que é essa propriedade? O próprio nome já diz tudo. É distribuir. Eu tenho um termo, ou posso ter mais de um termo, e eu faço distribuições multiplicando esse termo por outros termos em outras operações. Isso vai ficar mais claro quando nós vermos aqui os exemplos. Na multiplicação de polinômios, vamos ter dois casos. Eu posso multiplicar um monômio por um polinômio, ou seja, um termo só por mais de um termo, somas de mais de um termo, né? Ou eu posso multiplicar dois polinômios, somas ou subtrações de termos vezes somas ou subtrações de outros termos. Vamos ver o primeiro caso aí, né? Vocês podem ver isso aí na página de número 82, livro didático de vocês, onde ele trabalha justamente esse primeiro ponto, que é a multiplicação de monômio por polinômio. Vejam que o professor, que é aquele que sempre aparece nos nossos vídeos, né? O professor lá do Gustavo, ele está multiplicando aí nessa situação o monômio 3x por o binômio, né? Polinômio 5x mais 1. Beleza, galerinha? Como é que efetuaremos essa multiplicação? Vamos pensar um pouco. Vejam que ele faz justamente o que eu acabei de falar para vocês. Ele faz uma distribuição de 3x, que é o primeiro termo, primeiro monômio, e ele multiplica esse primeiro monômio por cada termo do polinômio. Então, veja que se eu multiplico aí 3x vezes 5x, lá da multiplicação de monômios, né, multiplicamos os coeficientes, 3 vezes 5, 15, beleza? Tranquilo. E como a letra é a mesma, eu posso aplicar aquela propriedade lá da potenciação, né? X vezes x. Eu tenho x multiplicando por ele mesmo duas vezes. Em outras palavras, eu posso escrever como uma potenciação. X elevado ao isso, né, ao quadrado. Muito bem, né? Como está aí no livro de vocês. Agora, como eu tenho uma soma aí nesse segundo fator, que é esse polinômio, então eu tenho que manter essa soma, né? O 3x é positivo, então vai ficar positivo com positivo, positivo também. E multiplico agora 3x vezes 1, né? Elemento neutro, 1, então fica 3x. Certo, galerinha? Aquela historinha que eu às vezes gosto até de trazer em musiquinha, né? Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo. Esse pelo é justamente o quê? Né? É multiplicação, não é pelo de gato não, viu, pessoal? É multiplicação. Então, essa é a ideia para multiplicar. Monômio por polinômio. Multiplico cada termo, no caso ali, né, o primeiro termo, que é o 3x, por cada termo do polinômio. Lembrando que se haverem termos semelhantes, eu faço a redução para fazer essa multiplicação. Ou eu posso deixar para reduzir no final também os termos semelhantes. Certo, galerinha? Isso aí vocês vão encontrar na página 82. Lembrando que ele está falando justamente de uma situação de áreas, certo, pessoal? As áreas aqui, né? Esse assunto das áreas, de multiplicar comprimento vezes largura, isso aí está sendo bastante recorrente aqui nos nossos estudos sobre monômios e polinômios. Certo, galerinha do bem? Então, vocês vão ver que, na verdade, essa situação que o professor do Gustavo trouxe para nós é justamente isso, né? Um contexto de áreas, certo, pessoal? Temos um outro caso, que é quando multiplicamos, ele traz no livro de vocês binômio por binômio, mas na verdade nós podemos maximizar isso, né? Polinômio por polinômio, já que todo binômio também é um polinômio. Beleza, galera? Então, o que acontece? Ele traz essa figura aí, né? Esse quadrilátero, inclusive, né? Retângulo, com comprimento x mais 5 e largura x mais 2. E ele quer encontrar a área dessa região retangular, a área desse retângulo ABCD, certo, pessoal? Como é que nós podemos fazer isso? De novo, propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Só que agora nós temos que observar o seguinte, veja que o primeiro termo também é um polinômio, diferente do caso anterior, que era um monômio só, né, onde eu multiplicava primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo. Já aqui eu tenho
mais coisinhas a serem feitas. Eu tenho 2 termos no primeiro polinômio, 2 termos no segundo. Então, eu faço aquela história, eu distribuo cada termo do primeiro polinômio, multiplicando por cada termo do segundo polinômio. Então, a musiquinha fica maior, né? Fica aí, primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo, segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo. Pegaram a ideia, eu multipliquei x vezes x, primeiro pelo primeiro, né? Vou obter x ao quadrado, beleza? Primeiro pelo segundo, né? 5 vezes x, ou x vezes 5, 5x. Segundo pelo primeiro, 2 vezes x, né? 2x. E segundo pelo segundo, 2 vezes 5, né? 10. Então, veja que ele já agrupou, na verdade, os termos semelhantes, né? 5x e 2x. Ambos possuem parte literal x. Então, ele faz a soma aí, 5x mais 2x, soma os coeficientes e mantém a parte literal. Obtém 7x. Veja que agora, no final, o resultado dele aí, que é a área dessa região retangular ABCD, veja que não tem mais como somar isso aí, porque os monômios não são semelhantes, né? Não possuem as mesmas letras e os mesmos expoentes. Então, fica aí nessa resposta. Então, fica nesse polinômio aí, trinômio em particular. Certo, galera? Então, isso é multiplicar polinômio por polinômio. Repito, isso aqui, vocês lembrarem da propriedade distributiva, pesa muito, certo? É um pré-requisito necessário para que vocês possam avançar nessa questão da multiplicação. E, novamente, né, tem um dispositivo prático, né, um algoritmo. Lá, como nós usávamos para multiplicar números naturais, inteiros, né, há também um método para fazer isso com polinômios e monômios. Né? Veja que ele traz os mesmos polinômios aí, 5x, 5 mais x, né, multiplicando por x mais 2. E ele faz aquela multiplicação como nós fazíamos com os números. Né? Multiplicou aí 5 vezes 2, né, depois 2 vezes x, depois ele faz o que? X vezes 5, depois x vezes x. Veja que ele faz algo bem parecido, né? Aquela coisa até da escadinha, e depois soma aí o que é semelhante, tá vendo? E chega na mesma resposta. Certo, pessoal? E vocês vão usar isso também para polinômios quaisquer, como ele traz aí na página número 84, né? No finalzinho aí. Pode usar isso, ou podem usar a propriedade distributiva. Beleza, galerinha? Avançando mais um pouco, na página 86, nós chegamos aí na divisão de polinômios. Certo, pessoal? Dividir polinômios, assim como em multiplicação, eu tenho 2 casos. Eu tenho divisão de um polinômio por um monômio, e aí eu faço como se fosse algo parecido com a propriedade distributiva. Só que ao invés de multiplicar, eu divido. Entende a ideia? Pronto, calma, vamos lá. Vejam esse exemplo. Esse polinômio 6x ao cubo menos 12x, dividido pelo monômio 3x. Veja que ele divide cada termo do polinômio, ó, 6x ao cubo dividido por 3x, né? Como ele tem essa subtração aí nesse polinômio do dividendo, então ele mantém essa subtração, é menos, né? E divide agora o segundo monômio do polinômio dividendo, que é 12x, por 3x. E aí fica fácil, né? Veja que eu divido normal, é 6 dividido por 3, né? Obtenho 2. Nesse caso, quando a letra é a mesma, então eu diminuo os expoentes, que eu faço o inverso do que eu faço na multiplicação. Na multiplicação, quando a letra é a mesma, eu somo os expoentes. Aqui eu diminuo. Então, 3 menos 1, embora esse 3x não apareça o expoente, é 1. Então, 3 menos 1, 2. Né? Então, 2x ao quadrado. E divido 12x por 3x. X com x cancela, né, que vai ficar x elevado a 0, ou seja, 1. Um elemento neutro, então cancela. E fica aí 12 dividido por 3, 4. Ou seja, obtive aí o meu polinômio. Certo, galerinha? Então, eu distribuí, eu fiz algo parecido com o que eu fiz na multiplicação, só que ao invés de multiplicar, eu faço dividir. Certo, pessoal? E, por fim, eu tenho aí a divisão de 2 polinômios. A divisão de 2 polinômios, eu aconselho que vocês leiam cada passo aqui, certo, pessoal? Ele apresenta os passos aí na página número 87 do livro didático de vocês. E ler isso aqui vai ajudar bastante. Porque eu posso até ficar falando aqui, você faz isso, isso. Mas nesse ponto aqui de divisão de polinômio por polinômio, confesso que o algoritmo ele é bem trabalhado. Então, eu vou recomendar aí para vocês, certo, pessoal? Que vocês façam a leitura aí dessa página de número 87. E, em particular, cada ponto desse aí, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, quarto,
que vocês fazendo essa leitura e vendo passo a passo, conseguiram pegar a ideia. Beleza, galerinha? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido os nossos estudos aqui sobre polinômios. Temos aí algumas atividades para vocês, plataforma, certo, pessoal? Então, um abraço, né, virtual aí para vocês e até o nosso próximo encontro não presencial. Valeu, galera. Tchau, tchau.